Olá, dia 9 de março nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher e nós queremos começar essa discussão já aqui no Repórter MT com a Cirlei Teis, nossa convidada de hoje. Nós queremos falar sobre relacionamento abusivo, violência contra a mulher e o que mais causa temor aí, é o feminicídio. A Cirlei Teis é advogada e também atua como mentora de mulheres, é isso, Cirlei? Exatamente, muito obrigada em primeiro lugar, quero agradecer o convite para poder participar mais uma vez aqui, falando sobre a mulher, falando sobre relacionamentos abusivos e também porque relacionamentos abusivos não acontece só contra a mulher, tem mulheres também que acabam praticando um relacionamento abusivo, mas o foco, hoje, como você falou, é a gente falar desse sentimento aí que tem atordoado e que tem levado muitas mulheres a serem assassinadas por seus parceiros, com os seus companheiros, aquela pessoa que elas escolheram para passar o resto da vida. Então isso tem crescido muito realmente e estou aqui à disposição para a gente falar mais uma vez sobre isso. Você estava comentando comigo que essa questão dos sinais do relacionamento abusivo é algo que você trata muito nas suas palestras, na sua mentoria, até porque as pessoas às vezes nem sabem que estão em um relacionamento abusivo, né? Exatamente. Existe um grande número de pessoas que elas vivem relacionamentos abusivos, estão ali sofrendo e elas não sabem exatamente que aquilo se trata de um relacionamento abusivo. Por quê? No início da relação é uma coisa meio discreta. Geralmente os abusadores eles têm um padrão, que no início eles são conquistadores, eles encantam a mulher e aí aos poucos eles se aproveitam desse momento para eles irem usando de artifícios que eles começam a controlar. Para justificar o controle, eles falam que amam demais, que o ciúme é uma prova de amor, quando na realidade eles usam o controle para justificar o ciúme excessivo que ele tem. Então, às vezes, são coisas simples que a mulher não percebe que aquilo está se tratando de um controle. Ciúmes, por exemplo, para você quer ir na casa da sua mãe. Existem muitas mulheres que elas não conseguem, para elas irem na casa da mãe, elas precisam pedir autorização para ele. E no salão, precisa pedir de autorização. E isso acontece muito. Por mais que a gente não perceba isso no dia a dia, acontece bastante. E isso vai evoluindo. Do controle vai para a invasão de privacidade, que é aquele negócio, eu quero saber qual que é a senha do seu celular, a senha da sua conta. Aí verifica as mensagens, o gasto. Exatamente, então não para, cada passo ele vai aumentando. Depois vem o controle financeiro, que mesmo que a mulher trabalhe fora, ele acaba querendo saber o quanto ela ganha, onde ela gasta, o que ela vai comprar, começa a assumir o domínio sobre a parte financeira dela. E quando não, ele acaba convencendo ela a se afastar do trabalho, porque não precisa, a mulher dele não precisa trabalhar, que ele vai trabalhar, ou então vem os filhos, sempre vai ter uma justificativa para ele conseguir ter esse controle, não só da pessoa, como também financeiro. Acontece também quando o agressor, muitas vezes ele acaba destruindo o patrimônio da mulher, que é a violência patrimonial. Eu posso citar um exemplo no meu caso, que quando eu vivi um relacionamento abusivo, ele pegou todas as minhas roupas que eu usava, porque ele tinha muito ciúme, ele pegou todas as minhas roupas e tacou fogo. Então eram roupas que eu tinha trabalhado, que eu tinha comprado e de repente a pessoa por ciúme taca fogo para que eu fosse para a faculdade usando as roupas dele, aquelas camisetonas para ninguém me enxergar. Então naquela época, foi na época que não existia nem Lei Maria da Penha, eu não sabia que aquilo se tratava, eu sabia que eu estava sofrendo, que aquilo não era normal, mas eu não sabia que se tratava, na época não tinha nem nome, que hoje a gente sabe muito bem que se chama violência doméstica, quando você sofre isso dentro do ambiente doméstico. Então, além disso, existem outros sinais que cada vez que é a destruição da autoestima.
Por exemplo, quando você vai passando por todo esse processo, você deixa de acreditar em si mesmo. Você deixa de acreditar que você é capaz de fazer alguma coisa. E quando a pessoa perde a autoestima, cada vez fica mais difícil dela sair daquele relacionamento abusivo. Porque ela não se sente mais uma pessoa capaz de sair, arrumar um trabalho, de conseguir educar os filhos sozinhas. E ela se desenvolve uma dependência emocional dessa pessoa. E quando a vítima desenvolve essa dependência emocional, cada vez fica mais difícil, porque aí a tendência é que logo vai chegar a violência física. Então nós temos muitos casos que quando chega a violência física, a mulher na hora, no ápice da dor, ela vai e denuncia. Mas depois ela não está preparada emocionalmente para aquela denúncia. Então muitas vezes ela acaba, hoje teve uma alteração na lei que mesmo que ela volte atrás, o processo continua, mas houve por um grande período que ela ia e depois ele obrigava a queixa, né? Ela, e ela não estava preparada emocionalmente, ela retirava a queixa. Mas mesmo que ela não retire a queixa, hoje, vamos supor, mesmo que ela não retire a queixa, mas ela não está preparada emocionalmente, o que tem acontecido é que essa mulher que não trabalha o emocional, ela também sai de um relacionamento abusivo e vai para outro, porque ela só transfere a dependência emocional e ela acaba procurando o mesmo perfil, o né? mesmo perfil. Por isso que a gente desenvolveu o projeto Supere-se, que é para trabalhar principalmente o emocional da vítima. É prepará-la emocionalmente e até para ela compreender por que ela entrou naquele relacionamento. É porque esse é um ciclo que a gente acaba vendo aqui no Repórter MT que termina em tragédia, né? Termina geralmente com o assassinato dessa mulher, porque essa mulher acaba se tornando uma posse desse homem, né? E ele, quando vê que não pode perder essa posse, ou já perdeu, está vendo ali que perdeu, ele reage com o assassinato. Ele tem dificuldade de aceitar o fim do relacionamento, dela por fim aquele relacionamento. Nós tivemos 2 casos essa semana, onde o marido, ele não aceitou o fim do relacionamento e foi lá, matou a esposa. E no outro caso, ele tentou matar os filhos para atingir a esposa. Então, teve até... não matou um deles. Ele deu tiro nos 2, mas parece que até agora só um morreu, mas o outro está internado. Então a que ponto chegou, né? Para sacrificar ela, né? No entendimento dele, né? Tanto pela mensagem que ele mandou para ela, foi exatamente isso, para atingir ela, porque ela não queria continuar com ele. Então é esse sentimento de posse, de que se eu casei, a pessoa é minha e ela não tem mais o livre-arbítrio de fazer qualquer coisa que não seja o que ele definir. Porque o casamento, que eu quero explicar muito bem, que as pessoas confundem o casamento com uma fusão. É como se eu fosse dono do outro, o outro fosse meu dono. Criasse uma nova pessoa. Quando na realidade um casamento, lá quando a gente manda o convite lá do casamento, a gente já fala, é a união de fulano e cicrano. Ou seja, o casamento é uma união como qualquer outra sociedade, onde as 2 pessoas, elas vão definir algo em comum, que elas vão criar uma finalidade em comum, que é aquela família, mas as 2 pessoas, elas continuam com a personalidade individual delas. Então, quando a pessoa, uma delas, se coloca numa situação de submissão à outra, dificilmente vai ser um relacionamento saudável, porque o equilíbrio é necessário, o respeito entre uma pessoa e a outra é necessário para aquela relação ela fluir de uma forma saudável. Porque se eu estou numa situação superior, você automaticamente vai se colocar numa situação de submissão. Então não vai funcionar. O equilíbrio, eu trabalho muito dentro do projeto Supere-se com constelação familiar, que é onde a gente trabalha as leis do amor
que é a lei da hierarquia, a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio, onde uma relação ela precisa manter esse equilíbrio para ela ser saudável, para ela dar certo. Então, no projeto Supere-se, a gente trabalha muito isso, é a mulher entender por que ela está se comportando daquela forma, porque nós não podemos entender nesse processo que só o homem está errado, porque nós também nos colocamos naquela condição de submissão. Porque se no início da relação, quando eu comecei a me relacionar com aquele abusador, no início eu tive oportunidade de pôr fim naquela relação, mas eu acreditei que ele fosse diferente, eu acreditei que era só um ciúme, mas que depois ia mudar. Então, se eu considerar que só o homem é o culpado, eu não vou mudar, eu vou continuar naquela condição de submissão. Então, o que eu consegui entender naquele processo? Que eu só consegui realmente pôr um fim naquele relacionamento a hora que eu entendi que eu também era responsável. Então, a partir do momento que eu entendi que eu era responsável, eu consegui pôr um fim, porque eu não poderia mudar ele. Eu não posso esperar que a outra pessoa mude, mas eu posso mudar. E aí nós temos que ter os cuidados com a segurança, porque muitas pessoas, muitas mulheres, elas denunciam, elas separam e aí elas acham que está tudo resolvido. E aí é onde que vem a surpresa do feminicídio. Por exemplo, nesse caso que a gente acabou de falar e que ele usou as crianças. Ela viajou, deixou as crianças com a mãe, ele foi lá para pegar as crianças, a avó deixou o pai pegar, mas jamais você imagina que ele poderia chegar nessa situação. Mas ali o que teve é algo que eles não previram até onde ele poderia chegar. Então aquilo ali ultrapassou a falta de segurança. É algo que ali a sociedade ela não poderia interferir ali. A segurança pública, naquela situação ali, ela conseguiria intervir? Não, porque é uma relação de pai e filho. Você vai imaginar que o pai vai chegar nessa loucura? Não. Então são coisas assim que nós precisamos trabalhar, é uma mudança social de comportamento, porque todo mundo sabe que o problema que nós temos da violência, o crescimento, ele é cultural. E como que nós vamos trabalhar essa questão cultural? Exatamente a gente trabalhando uma mudança de comportamento. E aí eu não vou conseguir resolver isso se eu trabalhar só a mulher. Então, esse homem tem solução? Eu acredito que tem. Eu acredito que se ele se entender, se ele se enxergar como um agressor e ele buscar ajuda... Mas isso antes da violência física ou já quando ocorreu a violência? Mesmo quando tem acontecido a violência física. Eu acredito que realmente se ele entender, se ele se enxergar naquele processo como um agressor, porque o primeiro passo para você mudar qualquer coisa é você se enxergar naquele processo, você precisa aceitar aquela condição, porque enquanto ele não aceita que ele é um agressor, ele não vai mudar nunca. Não adianta vir medida judicial falando para ele fazer esse tratamento ou aquele, que não adianta, ele não aceita. Agora, o que tem acontecido muito nas minhas palestras são homens, no final da palestra, me procurarem. Eu nunca tinha percebido, eu nunca tinha olhado para a forma que eu estou tratando as mulheres da minha vida, tipo a minha filha, a minha esposa, e pedindo ajuda. Então, quando você promove esse despertar no homem, eu acredito na mudança, porque aí ele não vai mudar por ela, ele vai mudar porque ele percebeu que ele precisa mudar, que aquilo que ele está fazendo não é normal. Porque existe uma reprodução de padrões. Sim. E hoje, se você avaliar, em pesquisas que já saíram, a grande maioria dos agressores, eles já foram vítimas indiretas da violência na infância. Eles cresceram em ambientes agressivos e aí eles cresceram com um padrão equivocado do que é tratar bem uma mulher. Da forma que aquilo ali não é legal, a forma que ele está tratando. E ele vai reproduzir padrões. Então, quando essas pessoas
num tratamento, elas conseguem enxergar por que elas estão fazendo aquilo, e a constelação familiar, ela promove isso na pessoa, a pessoa entender por que ela está sendo vítima, o porquê que ela está sendo agressora. Mas essa situação, a constelação familiar, ela não está ao alcance de todos, né? Mas você está falando sobre o projeto Supere-se e tal, e eu queria até que você explicasse que essa é uma mentoria, né, que você deu início nesse projeto, aí foi o que, ano passado? Em 2017, nós começamos. E é uma mentoria, que é uma consultoria online que as mulheres vítimas de violência, de relacionamento abusivo, podem buscar essa ajuda via internet. Isso. Digamos, seria o primeiro passo, é isso? Primeiro passo. Então, essa mentoria, nós temos um grupo de apoio, que ele é através do WhatsApp, que mulheres que já superaram, elas continuam no grupo para ajudar outras pessoas. Ser o exemplo, né? Porque a terapia em grupo, ela ajuda por si só. Porque toda segunda-feira eu faço uma live no meu Instagram, por exemplo, contando histórias de superação. E por que é esse objetivo? Porque é diferente de você vir contar a sua história, e lá não é só história de violência doméstica ou de relacionamentos abusivos, é qualquer tipo de história. Que você tenha passado por um problema de câncer e que você conseguiu superar aquilo que você está usando. Então a gente conta isso através de entrevistas para as minhas convidadas. Porque quando você conta a sua história, sua experiência, você vai conseguir alcançar muitas pessoas que podem estar vivendo uma situação semelhante e não está alguém ali falando, você tem que fazer isso, porque para você mudar tem que ser assim. Então, essa forma de abordagem tem surtido um resultado muito positivo. E o que é surpreendente para eu falar para você? Que a gente cria uma energia, acho, no ambiente, que a gente fala o campo mórfico aí, que praticamente todas as mulheres que eu já entrevistei até hoje, em certo momento da entrevista, elas falam, eu também já sofri um abuso. Então eu também já tive um relacionamento abusivo. Então isso tem mostrado para mim que o que nós temos aí nas pesquisas que mostram, na verdade o número é muito maior do que na realidade. E as pessoas às vezes elas estão guardando para si porque elas não se sentem confortável para falar. Mas eu penso que quanto mais a gente falar, quanto mais a gente mostrar para a sociedade que a gente sofreu algum tipo de abuso, mais a gente vai incentivar outras pessoas a pedirem ajuda. Desmistificar, né? Porque nós não temos que ter vergonha de falar sobre isso. Porque na verdade eu penso que quem tem que ter vergonha é o abusador. Mas mesmo assim, se ele está abusando inconscientemente e ele entender que aquele comportamento não é legal, ele também pode buscar ajuda. E essa consultoria online, ela também atende homens que desejam buscar ajuda? Homens que querem ajuda, a gente atende também. E é mais fácil, você sente que é mais fácil, a pessoa se abre mais pela internet, por não ter falta coragem muitas vezes para sair de casa e buscar ajuda pessoalmente? Com certeza, porque se eu fizer uma palestra e a gente divulgar para a sociedade, palestra que vai trabalhar relacionamentos abusivos, não vai ninguém lá nessa palestra. Pelo menos as pessoas que precisam, elas não vão. Quanto mais precisa, é mais difícil essa pessoa, ela vai sair de casa para ir num ambiente onde que ela saiba que está falando sobre aquilo. Por vergonha? Eu acho que é vergonha, às vezes porque não consegue sair de casa por conta do controle. E aí a hora que ela chega nesse ambiente, já teve situações da pessoa entrar no ambiente e logo sair, porque a pessoa está chamando lá no carro, que percebe que ela está lá num ambiente que não é para estar.
Então, agora na internet, a pessoa consegue, na hora do ápice da dor, e ela já ouviu um vídeo, uma mensagem. Você tem noção, quando eu gravo um vídeo falando sobre relacionamentos abusivos, a quantidade de pessoas que vem pedindo ajuda. Que daí, quando a gente grava esses vídeos, nós já temos que nos preparar com um grupo de pessoas para dar esse suporte, porque o número é muito grande de pessoas pedindo ajuda. Então, porque ali a pessoa pode vir anônima no primeiro momento. Ela, né, no primeiro momento, às vezes elas não têm, fácil, é mais fácil. E aí, a hora que ela consegue conquistar a confiança na gente, aí ela vai se soltando e ela mostra a fotografia dela, então ela vai ter esse despertar. Daí a gente começa a passar para elas atividades, tarefas, para elas começarem a trabalhar o emocional, a trabalhar o desenvolvimento dela, fortalecer a autoestima, né? Se sentir capaz novamente. Então, a gente vai fazendo esse processo, dando esse apoio para elas. Eu queria só citar que em 2019 o Repórter MT fez uma matéria a respeito desse assunto com uma das pessoas, uma das vítimas que foram socorridas aí pelo Supere-se. Acho que hoje ela está até no seu grupo de ajuda né? Hoje ela ajuda que outras é pessoas. A personal Mel de Pietro, né? E lá nessa reportagem nós mostramos fotos da Mel logo depois de ter sofrido uma violência física, né, no caso do namorado, abusador que ela teve, e como ela está hoje, toda essa história de superação realmente, porque isso que é o Supere-se. E né? a Mel hoje ela já está palestrando também, já tem ajudado outras pessoas, além dela trabalhar. Então é um caso para as pessoas entrarem, vou pedir depois para a edição colocar a foto da Mel aí, para vocês verem antes e depois, e ver, né, ter esse despertar, né? Quem não conhece e está sabendo agora, pode indicar, pode usar o Supere-se, né? Ou pode indicar para quem precise do Supere-se, né? E eu estava vendo aqui um dado até absurdo, mas não sei, de repente já mudou, tomara que tenha mudado, né? Que teve uma pesquisa feita em 2013, que foi até comentado por você mesmo, aqui no Repórter MT, que apontou que mais de 50% acreditavam que a mulher ficava em um relacionamento abusivo porque gostava de apanhar. Isso mudou? Olha, eu não vi nenhuma pesquisa que tenha saído recentemente que trate desse assunto, porque essa pesquisa ela foi em 2013 que foi feita. Foi feita uma pesquisa para a sociedade, uma afirmação na idade. Foi feita uma afirmação e perguntando para a sociedade se ela concordava ou não. Você acredita que a mulher que apanha e continua com o agressor é porque ela gosta de apanhar? E a sociedade colocou lá que mais de 40% concordava totalmente com essa afirmação e mais de 20% concordava parcialmente. Então, nós temos aí quase 60% entre os totalmente e parcialmente que eles consideram que a mulher que apanha e continua lá é porque ela gosta de apanhar. Para você ter ideia da importância de se mudar esse conceito, esse pensamento, essa educação, né? Então, na minha palestra, eu trago essas pesquisas para mostrar para a sociedade, para dar um susto na sociedade, inclusive. Porque, por exemplo, lá nessa pesquisa a gente fala de coisas assim que às vezes a pessoa nem... O que mais que dá um susto? Por exemplo, o que você... a gente perguntou para a sociedade o que ela acha em relação se toda mulher toda mulher sonha em se casar, por exemplo. O que isso tem a ver com violência? No primeiro momento você pode perguntar o que a sociedade achar que toda mulher sonha em se casar, o que tem a ver isso com violência? E aí eu vou falar para vocês que hoje tem crescido muita violência entre mulheres jovens, aí dos 16 aos 24, 26 anos, e de certa forma essa pressão da sociedade em relação a que a mulher tem que se casar, por incrível que pareça, nos dias atuais, várias mulheres já entraram em contato falando que se casou porque todo mundo já fica com aquela brincadeirinha assim, você vai ficar pra titia, todas as suas amigas já casaram,
Ou a tia, a avó, eu quero neto, eu não sei o quê. Isso muitas vezes... Para seguir um padrão social. Para você seguir um padrão social, você acaba relevando aquele namorado ciumento. Aí todas as amigas casaram, você acha que você também está ficando para trás. Aí você acompanha aquele processo de vestido de noiva, de festa, e você quer também. E aquilo ali muitas vezes pode levar a mulher a relevar situações agressivas, que ela não se tocou que aquilo é agressivo, mas que realmente incomoda, que é desconfortável aquela relação. Uma pessoa que tem muito ciúme, que controla, que você não pode fazer tal coisa, tudo você tem que pedir autorização. Se isso está acontecendo no namoro, pode ter certeza que depois do casamento vai piorar ainda mais. É que a autorização às vezes fica disfarçada de informação, né? Ah, não, mas você tem que informar, né, o que você está fazendo. E aí outra informação que realmente nessa pesquisa que espanta a sociedade é com relação àquilo que acontece dentro de casa, deve ficar entre as pessoas. Ou briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então a pesquisa é nesse sentido. E aí você se assusta. Ainda se tem esse entendimento. Ainda se tem esse entendimento. E aí você se assusta quando você vê a resposta da sociedade, que hoje, assim, entre totalmente e parcialmente, chega a quase 80% da sociedade ainda pensa que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Ou seja, a mulher está sendo espancada e não já é uma briga. Na realidade, você tá lá, você tá no seu apartamento, do lado você está vendo lá o barulho, você está vendo o espancamento, mas você vai ficar quieto, porque briga de marido e mulher você não mete a colher. Então hoje nós temos ferramentas que nós podemos ligar para o 180, podemos ligar para o 190, chamar a polícia. Se eu não quero interferir diretamente, eu posso ligar na portaria do meu prédio, pedir para eles chamarem. Então, por quê? Muitas vezes a gente ficar quieto pode levar a pessoa a morrer. No caso que a gente citou aqui no início dessa entrevista, daquela avó que entregou os filhos para o pai, as pessoas, teve gente que ouviu barulhos, gritos lá, alguma coisa, mas ninguém... não deu tempo ali de chamar a polícia. Ela ligou para a filha primeiro, ou a filha entrou em contato com ela e pediu para chamar a polícia. Quando a polícia chegou lá, já era tarde. Então, são coisas que nós temos que nos movimentar. Nós não podemos ficar em casa parada sem fazer nada, porque uma pessoa pode morrer ali do lado. Ainda eu cito exemplo daquela advogada lá do Paraná, que ela foi jogada do 4º andar, que teve câmeras, ela apanhando. E o prédio inteiro não ouviu, né? Então, teve câmeras, né, que a gente mostra na rua, teve câmeras, tinha câmeras no estacionamento do prédio, dentro do elevador, ninguém fez nada. Então, e ela foi jogada do 4º andar, poderia estar viva. Então, esse entendimento as pessoas têm que ter, principalmente as mulheres, né, que isso pode acontecer com ela, isso pode acontecer com a filha dela, né? Isso pode acontecer com a irmã dela. Então é uma questão de socorro ao próximo aí, até para evitar que esse ciclo, essa rede, né, de violência continue, né? Na realidade eu sempre faço meia culpa de nós mulheres, porque o machismo ele não existe só com os homens. Eu falo assim, por mais que eu trabalhe nisso, às vezes eu me pego com um comportamento, um pensamento machista. Então, porque principalmente a minha geração, a gente foi criada de uma forma muito machista, extremamente machista. E isso reflete na forma que a gente educa os nossos filhos. Então, se eu tenho um casal de filhos e a minha filha... ela tem que lavar louça, ela precisa arrumar cama, independentemente de ter empregada, e o meu filho não precisa, eu estou dando um tratamento diferenciado e que isso pode refletir num relacionamento que esse rapaz vai ter com uma mulher lá na frente, como também em relação a ela, porque ela vai se casar e ela vai trabalhar igual ele, ela vai ter filhos, ela vai fazer tudo, vai pôr dinheiro dentro de casa, mas ela vai se sentir
única e exclusivamente responsável pela casa. Quando na realidade, quando eu falo que precisa existir equilíbrio, as pessoas ali precisam dividir, porque o trabalho do homem não cansa mais que o trabalho da mulher. Então, as atividades do lar, elas também precisam ser divididas e compartilhadas. Que isso daí a mulher não vai cansar tanto e aquele relacionamento ele vai estar de uma forma mais equilibrada. A mulher pode até fazer, mas às vezes daí na hora de namorar, de fazer alguma coisa, ela está tão cansada e que ela não vai poder dar a contrapartida que o marido quer. Então precisa existir esse compartilhamento, esse equilíbrio na relação para a gente desenvolver uma relação estável, né? Uma relação saudável. E aí que eu quero fazer uma complementação e também as pessoas se colocarem, buscarem o autoconhecimento, se conhecer primeiro. Porque quando eu me conheço melhor, eu consigo me colocar no seu lugar e entender seu comportamento em determinadas ocasiões. O que a gente vê hoje nos relacionamentos, que a gente vê muito, são pessoas que elas estão assim, muito preocupadas consigo mesma, com seu egocentrismo e não com o próximo, e não com o casamento em si ou não com o namoro em si. As pessoas estão preocupadas no controle dela, na forma que ela vai me tratar, da forma que ele vai me tratar, mas eu não estou preocupada com o meu relacionamento, como ele está se desenvolvendo. Então, a partir do momento que a gente trabalha esse autoconhecimento, que eu me conheço, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ouvir as pessoas. Você pode ser uma pessoa que você é sinestésica, que você gosta de sentir, de falar. Então, nós temos uma sintonia diferente. Então, de repente, eu posso estar fazendo de tudo para te agradar, mas eu não vou conseguir porque eu não estou conseguindo fazer uma leitura de quem você é. Agora, a partir do momento que eu sei fazer a leitura de quem de fato eu sou auditiva. Então, não basta você comprar para mim um presente e me entregar. Eu preciso ouvir de você que, olha, eu trouxe um presente para você, para eu ouvir as suas palavras. Agora, a outra pessoa que ela é visual, que ela é sinestésica, eu vou tratar de forma diferente. E é incrível como isso reflete no relacionamento. Porque, por exemplo, hoje eu sou casada e o meu esposo, ele é visual e eu sou auditiva. Então, nós tivemos que nos entender para eu fazer alguma coisa, porque às vezes eu tenho mania de tudo que eu vou falar, eu tô narrando, né? Eu vou escovar meu cabelo, depois eu vou fazer isso, não sei o quê. Ele não suporta isso, né? Ele como visual, eu não preciso contar para ele o que eu vou fazer. E ele é visual, se eu pegar e mostrar algo para ele já é suficiente. Eu não preciso falar, olha, eu te amo, isso e aquilo, por quê? Não é necessário, porque eu demonstrando para ele que eu me preocupo com ele, que eu gosto dele, isso já é suficiente. Então, esses processos de se conhecer faz toda a diferença para você manter um relacionamento saudável. E muitas vezes nós começamos um relacionamento legal, as pessoas se amam e ele vai se tornando tóxico. Não precisa ser abusivo, mas pode ser tóxico, onde os dois lados estão se machucando e se ferindo. E se a gente não buscar se conhecer e trabalhar essa sensibilidade, dificilmente aquele relacionamento vai dar certo, onde que a gente tem esse número imenso de separações hoje, porque as pessoas estão muito preocupadas com elas mesmas e não se conhecer e também não conhecer o próximo. Aí acaba substituindo e não consertando, né? Exatamente. Daí mas aí você vai pro próximo com os mesmos defeitos. Com os mesmos defeitos, você só transfere, né? Bom, Cirlei, eu quero deixar o espaço aberto para suas considerações finais. Quero deixar a dica para quem estiver interessado aí em conhecer o Supere-se, né? Como que as pessoas podem conhecer, de que forma está disponível esse atendimento. Gostaria de deixar o espaço aberto para você.
O projeto Supere-se, se Deus quiser, a gente vai conseguir implementar ele para a rede pública em Cuiabá. Nós estamos começando essas tratativas aí com o município de Cuiabá e eu acredito que vai dar certo e logo a gente vai atender aí pelo menos 12 bairros, primeiro com a palestra e depois formando 3 grupos aí para a gente trabalhar o desenvolvimento comportamental, o autoconhecimento, a desconstrução de crenças que essas pessoas estão reproduzindo, padrões aí para combater, para preparar as pessoas para se relacionar bem, né, e combater, diminuir aí essa violência. Hoje o projeto Supere-se, a gente tem um trabalho voluntário que nós fazemos através do grupo de apoio, que são pessoas que ajudam outras, que passaram pela superação, e elas estão ali se ajudando mutuamente através da terapia em grupo. E eu também tenho uma mentoria online para mulheres que têm condições de pagar, porque a gente não consegue fazer tudo voluntário. Então nós temos um custo, a gente teve investimento em cursos, em capacitação, então nós também temos esse trabalho para as pessoas que não querem ir para um serviço público, que tem condições de pagar, onde a gente faz essa mentoria, que é aquilo que eu tenho de formação, a gente vai aplicando, e aquilo, por exemplo, eu entendo a pessoa precisa de um psiquiatra, ela vai ser encaminhada para o psiquiatra, ela precisa de uma terapia com psicólogo, ela vai, mas o que a gente faz é identificar as causas que essa mulher ou que esse homem tenha levado ele a desenvolver certos tipos de comportamento e é passível de mudar. Então hoje nós temos assim muitas ferramentas que podem ser trabalhadas, e o que eu falo para a pessoa, além do projeto Supere-se, existem inúmeros projetos aí. O que você precisa é pedir ajuda. Se você está passando por uma situação que você não sabe como lidar, não está feliz, aquele relacionamento você já percebeu que mais te machuca do que te faz rir, então não está bem. Então você precisa pedir ajuda. Às vezes, eu acredito sinceramente que há como reestruturar casamentos, relacionamentos no início, quando as pessoas não se feriram, não se machucaram demais, se as duas pessoas se enxergarem naquele processo e pedirem ajuda e buscarem profissionais. Então, seja qual for, procure ajuda, que aí realmente você consegue dar esse passo e fazer diferente e construir relacionamentos saudáveis para você, para os seus filhos, para as pessoas que estão próximas de você. Porque quando a gente está doente, está machucada, a gente acaba ferindo e machucando as pessoas que estão próximas da gente também. É verdade. E muito obrigada por mais essa oportunidade, Obrigada por esse a você. convite de estar aqui com vocês. Bom, a gente está à disposição, continua acompanhando o seu trabalho e vamos já deixar aqui pré-marcado, assim que for implementado o projeto Supere-se na rede pública, Cirlei volta aqui para contar como que vai ser isso. Com certeza, muito obrigada, a gente volta sim. Tá bom, obrigada. Obrigada.